Oitavo segredo da mente milionária. As pessoas ricas gostam de se promover. Você provavelmente já ouviu alguém dizer: eu prefiro que o meu trabalho fale por mim. Parece bonito, não é? Mas é exatamente essa frase que mantém milhares de pessoas presas na mediocridade, porque o mundo não escuta o silêncio. O mundo vê quem aparece, quem se posiciona, quem tem coragem de mostrar o próprio valor. E se você não fizer isso, alguém menos preparado, mas mais visível, ocupará o seu lugar. Vivemos em uma sociedade que aprendeu a confundir humildade com invisibilidade. Desde pequenos, ouvimos frases como: não se exiba, não se ache, quem é bom não precisa dizer que é. Mas o que ninguém te contou é que enquanto você se esconde, os que acreditam em si mesmos avançam. Enquanto você espera ser reconhecido, eles estão sendo lembrados. Enquanto você teme se expor, eles estão sendo recompensados. E não porque são melhores, mas porque entenderam algo que você ainda evita. Se você não se promover, ninguém fará isso por você. T. Harv Eker é direto. As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre têm vergonha de se promover. E essa diferença simples explica por que umas prosperam e outras ficam sempre para trás. A autopromoção não é sobre ego, é sobre consciência. É sobre saber o valor que você entrega e ter coragem de comunicar isso ao mundo. Quem acredita no próprio trabalho tem o dever de divulgá-lo. Quem duvida do que faz se esconde atrás da falsa modéstia. Pense em quantas vezes você deixou de se destacar por medo do que os outros iriam pensar. Quantas vezes teve uma ideia brilhante, mas não falou. Quantas vezes fez um ótimo trabalho, mas ficou em silêncio enquanto o outro levou o crédito. Quantas vezes deixou passar oportunidades porque não quis parecer convencido. E agora reflita, onde isso te levou? A humildade mal interpretada é o disfarce mais elegante da autossabotagem. Enquanto as pessoas comuns esperam ser descobertas, as pessoas ricas se apresentam. Elas sabem que talento sem visibilidade é como um diamante guardado no escuro. Ninguém vê, ninguém valoriza, ninguém paga. Elas entendem que o mundo é movido por percepção e que ser bom não é suficiente. É preciso ser percebido como bom, e isso exige coragem para dizer: eu sou bom nisso. Eu posso te ajudar, eu tenho valor. Essa é a energia da abundância, a energia de quem acredita que oferecer algo ao mundo é um ato de serviço, não de vaidade. Mas por que tantas pessoas ainda resistem à ideia de se promover? Por medo do julgamento, por experiências negativas com vendedores insistentes, por vergonha de parecerem arrogantes, ou ainda por herança emocional. Aquela programação inconsciente passada de pais para filhos que diz: não fale de si, não elogie o que faz, não chame atenção. Essa mentalidade era útil em tempos de sobrevivência, mas hoje é um veneno silencioso que mata o seu potencial de prosperar. Não gostar de autopromoção é um dos maiores obstáculos ao sucesso. Você pode ser talentoso, ético, criativo, trabalhador, mas se ninguém souber o que você faz, de que adianta? O mundo está cheio de pessoas incríveis que permanecem invisíveis, não porque faltem capacidades, mas porque lhes falta voz. Elas acham que o mérito vai falar por si só, mas esquecem que o mérito sem comunicação é silêncio. As pessoas ricas, por outro lado, têm prazer em mostrar o que fazem. Não por exibicionismo, mas por convicção. Elas falam com entusiasmo sobre seus projetos, seus produtos, suas ideias, porque acreditam no valor que entregam. Elas sabem que quando se promovem, não estão vendendo apenas algo, estão inspirando confiança. E confiança é a moeda mais valiosa no jogo da riqueza. A autopromoção não é sobre gritar: olhem para mim, mas sobre afirmar com energia: olhem o que eu posso oferecer.
É sobre colocar a sua luz no centro do palco, não para ofuscar os outros, mas para iluminar o caminho de quem precisa do que você tem. E acredite, sempre há alguém precisando exatamente do que você faz. Mas essa pessoa só vai te encontrar se você tiver coragem de aparecer. O humilde que nunca é visto não é admirado, é esquecido. E isso não é justiça divina, é consequência prática. O universo não recompensa quem se esconde, mas quem se posiciona. E se você tem algo bom a oferecer, esconder isso é egoísmo. Porque o mundo precisa de pessoas que acreditam em si mesmas o suficiente para compartilhar o que fazem com paixão e entusiasmo. Neste episódio da série Os Segredos da Mente Milionária, você vai descobrir que vender não é manipular, é servir, que se promover não é arrogância, é responsabilidade, e que a verdadeira humildade não é se calar, é se colocar a serviço da vida com confiança e brilho no olhar. Porque quem acredita no próprio valor não tem medo de anunciá-lo ao mundo. E é assim que o universo escolhe quem prospera, entre os que se escondem e os que têm coragem de dizer, eu estou aqui. Por que é tão difícil falar bem de si mesmo? Por que, ao tentar se promover, tantas pessoas sentem culpa, vergonha ou medo de parecer arrogantes? A resposta está em algo profundo, plantado ainda na infância: a programação mental. Fomos ensinados a não incomodar, a não chamar atenção, a não parecer convencidos. Aprendemos que o certo é ser humilde. Mas o que chamamos de humildade, muitas vezes, é apenas medo disfarçado. Desde pequenos, ouvimos frases como não se exiba, quem muito fala, pouco faz, o silêncio é de ouro. Frases que, com o tempo, se tornaram códigos de conduta internalizados. E assim crescemos acreditando que mostrar o próprio valor é falta de educação, que divulgar o que fazemos é soberba, que falar dos nossos talentos é pecado. Mas o que ninguém explica é que o mundo não premia o silêncio. Ele recompensa a visibilidade. E quem se cala, desaparece. Harvey Eker é categórico. Em geral, quem reage negativamente a vendas e autopromoção está na pior. E ele não diz isso para humilhar, mas para revelar um fato simples: ninguém prospera escondido. Como alguém pode ser bem pago pelo que faz se as pessoas nem sabem que ele existe? Como pode ser reconhecido no trabalho se nunca fala do que entrega, das ideias que tem, dos resultados que gera? Enquanto você espera ser notado, alguém mais ousado está se apresentando, se destacando, sendo lembrado e sendo promovido. A resistência à autopromoção nasce, na maioria das vezes, de 3 raízes principais. Primeira, experiências ruins com vendas. Talvez você tenha conhecido alguém que tentou te empurrar algo de forma insistente, invasiva, até desrespeitosa, e por causa disso, associou vender a enganar. Mas o erro foi da pessoa, não da venda. Vender, quando feito com integridade, é uma das formas mais puras de servir ao outro. É oferecer uma solução para o problema de alguém. É apresentar algo que pode melhorar a vida de outra pessoa. Se você tem algo que pode ajudar, não divulgar isso é o verdadeiro egoísmo. Segunda, medo da rejeição. Talvez em algum momento você tentou mostrar o seu valor e foi ignorado, ridicularizado, rejeitado. A dor de não ser visto é real. E inconscientemente você pode ter decidido nunca mais se expor para não sentir isso de novo. Mas é preciso entender: rejeição não é o fim, é filtro. Ela apenas mostra quem ainda não está pronto para o que você oferece. Quem tem uma mente milionária sabe disso e continua em frente, porque entende que cada não é um passo mais perto do sim certo. Terceira, herança familiar. Muitos de nós vimos nossos pais lutando para sobreviver e aprendemos, sem perceber, que ser discreto era o caminho seguro. Talvez você tenha crescido em uma casa onde quem falava de dinheiro era criticado, onde se promover era coisa de gente metida.
Mas hoje você não é mais aquela criança repetindo o medo dos adultos. Hoje você pode escolher um novo código mental, o código da abundância, que entende que se mostrar é uma forma de expandir o bem que você faz. E há ainda outro tipo de resistência mais sutil, a síndrome da superioridade. Ela aparece quando a pessoa diz: eu não preciso me promover. O que é bom se destaca sozinho. Mas a verdade é que, no mundo real, o que não é visto é esquecido. A qualidade é essencial, sim, mas sem visibilidade. Ela morre anônima. Essa atitude de "vejam como sou especial" é apenas uma forma sofisticada de medo. Medo de tentar, de se expor, de fracassar. E quem pensa assim, como diz Ecker, ou está na pior, ou estará em pouco tempo. A resistência à autopromoção também está ligada ao medo de parecer artificial. Muitas pessoas dizem: não quero parecer vendedor. Mas vender é o que todos nós fazemos o tempo todo, até sem perceber. Você vende ideias, opiniões, projetos, propostas, emoções. Quando convence alguém de algo, está vendendo uma visão. A diferença é que as pessoas de mentalidade rica fazem isso de forma consciente, com intenção e propósito, enquanto as pessoas de mentalidade pobre negam e por isso se tornam vítimas da invisibilidade. Lembre-se, o mundo está cheio de pessoas talentosas e preparadas que nunca serão reconhecidas porque confundiram autenticidade com silêncio. Acreditam que quem é bom, o mercado descobre. Mas o mercado não tem tempo de descobrir. Ele é atraído pelo que brilha, pelo que aparece, pelo que se comunica com confiança. E isso não é injustiça, é realidade. Vivemos na era da atenção, e atenção é o novo ouro. Quem sabe comunicar o próprio valor conquista oportunidades que os tímidos assistem passar de longe. A autopromoção não é sobre ser barulhento, é sobre ser claro, não é sobre se vangloriar, é sobre se posicionar. É o ato de colocar o que você faz no lugar certo, o centro da percepção das pessoas certas. E isso não é vaidade, é estratégia, é coragem, é maturidade emocional. Portanto, se até hoje você se orgulhava de ser o discreto talentoso ou o profissional silencioso, está na hora de encarar a verdade. O silêncio pode ser confortável, mas ele custa caro, custa reconhecimento, custa crescimento, custa prosperidade. E pior de tudo, custa o impacto positivo que você poderia causar no mundo se tivesse coragem de se mostrar. As pessoas ricas entendem algo que a maioria das pessoas jamais compreendeu. Vender é servir. Elas sabem que o dinheiro é apenas uma troca de energia e que essa energia flui na direção de quem entrega valor com paixão e confiança. A mente milionária enxerga as vendas e a autopromoção não como um jogo de manipulação, mas como uma forma de ajudar os outros a resolver problemas, alcançar sonhos e transformar a própria vida. É uma atitude de generosidade, não de ganância. Pense nisso. Se o que você faz realmente melhora a vida das pessoas, se o seu produto, serviço, ideia ou talento pode trazer resultados, conforto, transformação, por que esconder isso? Por que negar ao mundo algo que pode fazer diferença? A autopromoção, quando nasce da verdade, é um ato de compaixão. É dizer: eu tenho algo que pode te ajudar. Permita-me te mostrar. E não há nada de errado nisso. Pelo contrário, é um gesto de responsabilidade. As pessoas ricas acreditam profundamente no valor do que oferecem. Elas falam com entusiasmo, com brilho nos olhos, porque sabem que o que têm é bom. E essa certeza contagia. É isso que atrai seguidores, clientes, investidores, oportunidades. Porque as pessoas não compram apenas o que você faz, elas compram o que você acredita. E se você não acredita o suficiente para divulgar, ninguém acreditará por você. Harv Eker diz que todo grande líder é excelente em autopromoção,
Isso porque a liderança é, essencialmente, um ato de influência. Para liderar, você precisa convencer, inspirar e motivar. E isso exige comunicação, visibilidade, presença. Os líderes ganham mais dinheiro porque se tornam referências, e não há referência sem voz. Eles sabem que não basta ser bom, é preciso ser lembrado como bom. E essa é a diferença entre quem cresce e quem permanece invisível. Um exemplo claro disso vem de Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre. Ele mesmo diz: "Sou reconhecido como um autor campeão de vendas, não como o melhor escritor." E completa: "A primeira qualificação paga muito mais do que a segunda." Perceba o que há por trás dessa frase. Ele entende que comunicar é tão importante quanto criar. De nada adianta escrever o melhor livro do mundo se ninguém o ler. Da mesma forma, de nada adianta ter o melhor produto, o melhor serviço ou o melhor talento se você não souber promovê-lo. As pessoas de mentalidade pobre, por outro lado, veem a promoção como algo sujo. Acham que quem se promove é falso, arrogante ou superficial. Mas, na verdade, isso é apenas um reflexo da própria insegurança. Elas temem se expor porque ainda não acreditam totalmente no próprio valor. E quem não acredita em si mesmo sempre vai ver arrogância nos outros, porque o brilho alheio acende a sombra da sua própria incerteza. A mente rica faz o oposto. Ela celebra o brilho dos outros, porque entende que cada pessoa que se expõe e prospera abre caminho para que mais pessoas façam o mesmo. Ela não tem medo de falar sobre o que faz, porque sabe que não está se vendendo, está se colocando a serviço. E esse é o ponto mais poderoso da mentalidade da abundância. Quem tem algo bom, compartilha. Quem tem algo verdadeiro, divulga. Quem acredita no que faz, tem o dever de mostrar. As pessoas ricas falam com paixão, não com prepotência. Elas promovem com propósito, não com desespero. E essa diferença é percebida instantaneamente. Enquanto uns tentam convencer os outros de que valem algo, os ricos apenas demonstram valor com autenticidade. Eles sabem que a autopromoção é a ponte entre o propósito e a prosperidade. E sem atravessar essa ponte, ninguém chega lá. Se você olhar ao redor, perceberá que todas as grandes transformações do mundo foram impulsionadas por pessoas que se promoveram. Empreendedores, artistas, autores, visionários, todos precisaram aparecer, se apresentar, comunicar. Não porque buscavam fama, mas porque tinham uma mensagem a compartilhar. Se eles tivessem se escondido, o mundo teria perdido grandes ideias, grandes soluções, grandes inspirações. Portanto, não se engane, quando você se cala, não está sendo humilde, está privando o mundo daquilo que só você pode oferecer. A mente milionária sabe que se mostrar é multiplicar. Multiplicar valor, multiplicar alcance, multiplicar impacto. E é por isso que os ricos falam do que fazem com tanto entusiasmo. Porque sabem que, ao falar, estão expandindo o bem que podem gerar. Eles não esperam o reconhecimento para começar a se promover. Eles se promovem até que o reconhecimento se torne inevitável. E há algo mágico nisso. Quando você fala do que faz com amor e convicção, o universo conspira a seu favor. As pessoas certas aparecem, as oportunidades fluem, as portas se abrem. Não porque foi sorte, mas porque você finalmente teve a coragem de se colocar na vitrine da vida. E quem se coloca na vitrine do propósito não precisa implorar para ser visto. É o próprio brilho que chama a atenção. Existe um detalhe que separa quem é bom do que faz de quem é reconhecido pelo que faz: a forma como se apresenta ao mundo. As pessoas ricas entenderam que, em um mundo cheio de vozes, ser bom não é suficiente. É preciso ser ouvido, visto e lembrado. E isso não acontece por acaso. A autopromoção é uma arte, e como toda arte, exige forma, estética e emoção.
Ela é a maneira como você embala o valor que oferece. Mas atenção, a embalagem de que estamos falando não tem nada a ver com falsidade. Tem a ver com clareza e energia. Tem a ver com transmitir ao mundo, através da sua postura, da sua imagem e da sua comunicação, aquilo que você acredita e representa. Você pode ter o melhor conteúdo, o melhor produto, o melhor talento, mas, se não souber como apresentá-lo, ninguém vai perceber o quanto ele é bom. O valor precisa ser visível, e visibilidade se constrói. As pessoas ricas são mestres nisso. Elas sabem que a percepção é uma força poderosa e que o modo como o mundo te enxerga é reflexo do modo como você se apresenta. Por isso, cuidam da sua imagem, das suas palavras, do seu entusiasmo. Elas entram em uma sala com confiança, falam com energia e transmitem segurança. E essa energia é irresistível, porque desperta uma reação automática em quem as observa, admiração e confiança. Agora pense nas pessoas que evitam se promover. Elas dizem, não quero parecer forçado. Mas o que parece forçado é esconder o próprio brilho. O que soa artificial é viver se encolhendo para caber nas expectativas dos outros. A autenticidade não está em se esconder, está em se expressar. Ser autêntico é se permitir mostrar quem você é, com verdade e coragem. E os ricos fazem isso com naturalidade, porque não precisam provar nada, apenas compartilhar o que acreditam. A autopromoção inteligente é, na verdade, uma forma de liderança energética. Ela comunica confiança antes mesmo que você diga uma palavra. Quando você fala com convicção sobre o que faz, o seu tom de voz muda, seu olhar muda, sua postura muda, e as pessoas sentem isso. Elas não compram apenas o que você vende, compram a energia que você transmite. Por isso, as pessoas ricas são grandes promotores do que fazem. Elas não têm medo de se destacar. Elas entendem que brilhar não é ofuscar ninguém, é dar permissão para que os outros também brilhem. Harvey Eker diz, os ricos estão sempre dispostos a divulgar seus produtos, seus serviços e suas ideias com paixão e entusiasmo. Eles não têm vergonha de mostrar o que oferecem. Pelo contrário, têm orgulho porque sabem que seu trabalho tem propósito. E propósito, quando é real, merece ser divulgado com emoção. Essa energia gera conexão. E conexão é o que transforma curiosos em clientes, admiradores em parceiros, ouvintes em seguidores. No mundo dos negócios, da arte e até das relações humanas, existe uma verdade inescapável. Quem se comunica bem, prospera. E comunicar bem não é falar bonito, é falar com verdade e presença. É mostrar que você acredita no que diz. É fazer o outro sentir o que você sente. E é isso que faz uma marca, uma ideia ou uma pessoa se destacar. Veja o exemplo que Eker cita. Robert Kiyosaki é conhecido como um autor campeão de vendas e não como o melhor escritor. A primeira qualificação paga muito mais do que a segunda. Ele entendeu o jogo. Não basta criar algo bom. É preciso comunicar com impacto. A comunicação é o veículo que transporta o seu valor até o coração do outro. E quanto mais alinhado estiver o seu discurso com o seu propósito, mais poderoso será esse impacto. Mas a maioria das pessoas vive com medo da embalagem. Acham que cuidar da imagem, da forma, do tom é superficial. E é aí que erram. Porque a embalagem certa não engana, ela amplifica. Ela amplifica o conteúdo, a mensagem e a energia por trás daquilo que você entrega. E quando feita com integridade, transforma o ordinário em extraordinário. Pense em uma flor. Ela não precisa pedir para ser notada. Ela apenas floresce e o perfume faz o resto. A autopromoção é isso, florescer publicamente. Deixar que o seu perfume, o seu valor, o seu brilho natural sejam sentidos. Não é sobre gritar, olhem para mim, é sobre dizer com a sua presença, eu estou aqui e o que eu faço importa.
E não é só no mundo dos negócios que isso conta. Na vida pessoal, no trabalho, nas relações, quem se comunica bem, conquista espaço. Quem sabe se apresentar, transmite segurança. Quem fala com clareza, inspira confiança. E confiança é o primeiro passo de qualquer prosperidade. A verdade é simples, o mundo está cheio de ótimos produtos, ideias e talentos invisíveis. Não porque faltem qualidades, mas porque faltou coragem para colocar uma moldura. O quadro mais belo do mundo perde seu valor se for exposto em um porão. A mente rica entende isso e escolhe sempre o palco, não o porão. Não por vaidade, mas porque sabe que o palco é o lugar de quem veio para servir, inspirar e multiplicar. Então, a partir de hoje, não tenha medo de investir na sua embalagem. Vista-se de propósito. Fale com convicção. Apresente o que faz com brilho nos olhos. A sua energia é a melhor vitrine que existe, e quem aprende a usá-la corretamente nunca passa despercebido. Saber que as pessoas ricas gostam de se promover é inspirador. Mas o verdadeiro poder está em aplicar esse código na prática, de forma autêntica, alinhada e com propósito. Você não precisa virar um marqueteiro vazio, nem adotar uma persona artificial. Isso se constrói em 3 etapas simples, mas profundas. Mudar o significado, comunicar com propósito e se posicionar com coragem. 1. Reescreva o significado de autopromoção. A primeira mudança acontece dentro de você. A autopromoção só parece desconfortável porque foi associada na sua mente a algo errado. Você aprendeu que se promover é ser metido, que falar do que faz é ser exibido. Mas essa é uma crença herdada, e crenças podem ser reprogramadas. A partir de hoje, reescreva o significado da autopromoção. Não é arrogância, é clareza. Não é egocentrismo, é responsabilidade. Não é forçar atenção, é servir com visibilidade. Repita para si mesmo: divulgar o que eu faço é permitir que as pessoas certas saibam que posso ajudá-las. Você não está pedindo atenção, está oferecendo valor. Você não está se exibindo, está se colocando a serviço. O mundo precisa saber que você existe, que o seu trabalho é bom, que você tem algo a contribuir. Se você acredita no que entrega, tem o dever moral de mostrá-lo. A mente pobre acha que quem fala de si quer se mostrar. A mente rica entende que quem não fala de si se esconde. E o universo não recompensa quem se esconde, recompensa quem se apresenta. 2. Comunique o seu valor com propósito. A segunda etapa é falar com intenção. Autopromoção não é gritar, olhem para mim, mas comunicar. Olhem o que posso fazer por você. Essa é a diferença entre o vendedor insistente e o líder inspirador. Os ricos não vendem produtos, vendem transformações. Eles falam de forma apaixonada sobre o impacto do que oferecem. Eles transmitem energia, não carência. E essa é a chave. O entusiasmo é a ponte entre você e o seu público. Comece a comunicar o seu valor a partir da contribuição, não da comparação. Em vez de dizer, eu sou o melhor, diga, eu posso te ajudar com isso. Em vez de dizer, olhe o que eu conquistei, diga, olhe o que é possível quando você acredita. Transforme a sua comunicação em um canal de inspiração. As pessoas são naturalmente atraídas por quem fala com alma e não tenha medo de usar emoção. A frieza não inspira. As pessoas compram energia, vibração, confiança. Mostre o que te move. Conte histórias reais. Demonstre paixão pelo que faz. A autenticidade é o maior amplificador de influência. Pense, você já sentiu admiração por alguém que fala com entusiasmo genuíno? Essa energia é contagiosa e é exatamente isso que cria prosperidade. O mundo confia em quem acredita no próprio valor. Por isso, fale com emoção, com brilho nos olhos e certeza no coração. Você não está se promovendo, está servindo através da sua voz. 3. Posicione-se com coragem e consistência.
O terceiro passo é colocar-se no jogo. Nada muda enquanto você continuar se escondendo. As pessoas de mentalidade pobre esperam ser descobertas. As pessoas de mentalidade rica se apresentam. Elas não esperam que o mundo as note. Elas se colocam diante do mundo, todos os dias. No seu trabalho, isso significa falar mais das suas ideias, se voluntariar para novos projetos, mostrar resultados. No seu negócio, significa divulgar seus produtos e serviços com frequência, clareza e paixão. Nas redes sociais, significa compartilhar o seu conhecimento, mostrar bastidores, contar histórias. E, acima de tudo, significa se permitir ser visto. A consistência é o segredo invisível dos grandes nomes. Eles não apareceram uma vez, apareceram 1000 vezes, até que o mundo entendeu quem eram. Eles repetiram suas mensagens até que suas vozes se tornaram inconfundíveis. E é isso que você precisa fazer. Manter-se presente, mesmo quando parecer que ninguém está ouvindo. O universo está ouvindo. A vibração da sua coragem abre portas que o silêncio jamais abriria. E se o medo de julgamento ainda te paralisa, lembre-se de algo essencial. Quem te julga não paga suas contas. Quem te critica não vive seus sonhos. E quem ri de você quase sempre está escondendo o próprio arrependimento de não ter tentado. Portanto, fale, apareça. Divulgue o que faz com orgulho e amor. Você não precisa ser perfeito, precisa ser presente. Essas 3 etapas, reescrever o significado, comunicar com propósito e se posicionar com coragem, são o antídoto contra a invisibilidade. Elas transformam timidez em clareza, medo em magnetismo, insegurança em influência. E quando você as pratica todos os dias, algo muda no seu campo energético. As pessoas começam a te notar, as oportunidades começam a surgir, a vida começa a responder. Porque o universo recompensa quem tem coragem de se mostrar com verdade. Chegou a hora de encarar uma das verdades mais libertadoras e também mais desafiadoras do jogo da riqueza. O mundo não recompensa quem é apenas bom, mas quem é visto. Você pode ser talentoso, ético, generoso, mas se não tiver coragem de mostrar o seu valor, o mundo nunca saberá que você existe. E não é porque o universo é injusto, é porque ele responde à vibração da confiança. E a confiança não sussurra, ela se expressa. O humilde que nunca é visto não inspira. O talentoso que nunca fala não ensina. O visionário que se esconde nunca transforma. É por isso que Harv Eker é tão direto quando diz: as pessoas ricas gostam de se promover. Elas sabem que a autopromoção não é vaidade, é responsabilidade. Quem acredita no próprio valor tem o dever de comunicá-lo, porque o silêncio não ajuda ninguém. Você não nasceu para se encolher, nasceu para expandir. Pense em todas as vezes que você viu alguém menos preparado ocupar um espaço que poderia ter sido seu. Em todas as vezes que teve uma grande ideia, mas aguardou para não parecer exibido. Em todas as oportunidades que passaram diante de você, enquanto você se escondia atrás da falsa humildade. Agora, perceba o custo disso. Quantas vidas poderiam ter sido tocadas pelo seu trabalho? Quantas pessoas poderiam ter se inspirado em você se você tivesse tido coragem de aparecer? Quantas portas estariam abertas se você tivesse se mostrado em vez de esperar ser descoberto? A vida não é sobre ser descoberto, é sobre se apresentar. É sobre olhar para o espelho e dizer: eu confio no que tenho, eu acredito no que ofereço, eu mereço ser visto. Essa é a vibração da prosperidade. E quando você começa a agir a partir dela, tudo muda. Oportunidades aparecem, pessoas certas se aproximam, portas se abrem. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você finalmente começou a emitir o sinal certo. O universo responde a quem se posiciona.
Ele reconhece o som da convicção, o brilho da paixão, a força da autenticidade. E quanto mais você fala sobre o que faz com amor e entusiasmo, mais o mundo entende o seu propósito. A autopromoção não é gritar, é vibrar. Não é impor, é inspirar. Não é convencer, é convidar. E é esse convite que faz o sucesso chegar até você. As pessoas ricas dominam essa arte. Elas falam do que fazem com alegria, porque sabem que seu trabalho é uma ponte para algo maior. Elas vendem, promovem, divulgam e com isso inspiram confiança, criam movimento, multiplicam valor. E por isso são recompensadas. Não apenas com dinheiro, mas com impacto, reconhecimento e liberdade. Porque o mundo precisa de pessoas que não tenham medo de mostrar sua luz. A verdade é que esconder o seu valor não é humildade, é medo. E medo não combina com propósito. Você foi criado para brilhar e o brilho é a sua forma mais pura de gratidão pela vida que recebeu. Então mostre-se com verdade, com energia, com paixão. E lembre-se, quem se esconde por medo de parecer vaidoso acaba sendo esquecido por falta de coragem. Agora, pare por um instante. Coloque a mão sobre o coração e diga com emoção, com força, com presença: promovo o meu valor com paixão e entusiasmo. Eu tenho uma mente milionária. Sinta essas palavras reverberarem dentro de você. Sinta a energia delas quebrando os bloqueios do medo, dissolvendo a vergonha, curando a culpa de brilhar. Você não está vendendo, está expandindo o bem que tem dentro de si. Você não está se exibindo, está cumprindo o propósito de ser útil, de inspirar, de transformar. E quando faz isso com integridade, o universo conspira para amplificar o seu som. A partir de hoje, escolha se apresentar ao mundo com verdade. Fale do que faz com amor. Compartilhe suas ideias com coragem. Divulgue o seu trabalho com alegria. E confie. Quem se mostra com propósito jamais será esquecido. Escreva nos comentários: eu promovo o meu valor com paixão e entusiasmo. Eu tenho uma mente milionária. Deixe o universo ouvir a sua voz e confirmar o seu novo código mental. E lembre-se, este foi apenas o 8º dos 17 segredos da mente milionária. No próximo episódio, você vai descobrir o 9º segredo da mente milionária e entender por que as pessoas ricas conseguem resolver seus problemas e serem prósperos e abundantes. Um código que vai mudar para sempre a forma como você enxerga a vida. Então, se este vídeo te inspirou, compartilhe com alguém que precisa parar de se esconder e começar a brilhar. Ative o sininho, inscreva-se no canal e continue essa jornada comigo, porque o universo só multiplica aquilo que você tem coragem de mostrar.